Boa tarde, amigos. Estamos abrindo mais um preliminar à imagem do futebol aqui na Ubra TV, programa que você assiste ao vivo de maneira simultânea nas diversas plataformas da Ubra TV e também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Hoje muitos assuntos da dupla Grenal para serem debatidos aqui no nosso programa, com a sua participação pela live do Facebook, também pelo Twitter, seja no meu Twitter pessoal, seja no Twitter do Cadeira Cativa, no do Luiz Carlos Rec. Você pode mandar a sua mensagem pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela daqui a pouco, 995882374. Enfim, são muitas formas para você participar e são muitos assuntos hoje. Tem o primeiro esboço de time do Internacional para 2018, tem o áudio do Edilson, que é atribuído a ele, não é confirmado de maneira oficial que é o jogador, mas também não é rejeitado que é o atleta, fazendo duras críticas ao Grêmio, em especial ao Odorico Roman, vice-presidente de futebol do Tricolor, falando que o Grêmio não fez força para que ele permanecesse, xingou um pouco ali o Odorico Roman. A gente vai debater isso na sequência. Mas eu quero começar o programa de hoje com uma informação que foi divulgada pelo REC na Rádio Grenal há poucos instantes e que é uma evolução do que ontem os telespectadores puderam acompanhar aqui na Ubra TV com a entrevista neste mesmo horário do presidente Marcelo Medeiros, que, dentre outros assuntos, citou as questões de 2016 e até, de certa forma, respondeu alguns apontamentos que fazia o ex-presidente Vitório Pífero em uma entrevista que era concedida de maneira simultânea na Rádio Gaúcha. Mas a situação envolvendo as contas de 2016 foi para o Ministério Público, que agora, segundo a informação do REC, enviou um pedido ao Banco Central para quebra do sigilo bancário de 12 pessoas e 10 pessoas jurídicas, 10 empresas que participaram de alguma forma da gestão do Internacional nos anos de 2015 e 2016. O que significa isso? A coisa está andando. E como destacou ontem o presidente Marcelo Medeiros, que não partiu dele fazer uma auditoria, solicitou apenas um diagnóstico de como estava o clube, ele defendeu também o contraditório, as possibilidades do presidente Vitório Pífero se defender. E existem agora cada vez mais plataformas para que ele faça isso. Eu tenho certeza que o Dr. Marco Antônio Souza, que é ex-conselheiro do Grêmio, mas advogado, também tem esse mesmo pensamento de que é dado o amplo direito à defesa. Acredito que o Geraldo Andrade, que também acompanha bastante a área, é narrador, já narrou na Rádio Guaíba, enfim, tem grandes serviços prestados. E o Thiago José, que também é narrador, radialista e participa com frequência do programa. Acredito que todos convergimos que as coisas têm o seu devido fórum para serem explicadas e estão andando num ritmo que, de certa forma, é interessante, porque inclusive um órgão público, que é o Ministério Público, que tem algumas limitações para analisar esse caso, né, Dr. Marco Antônio Souza, mas que dentro do possível está agindo e conta também com a colaboração, certamente, no Ministério Público. Se já não o fez, o fará em breve. O presidente Vitório Pífero prestará esclarecimentos e vai, de certa forma, tentar elucidar o que aconteceu, que pelo menos nas entrevistas ele não consegue muito ou não faz tanta questão, né, doutor Marco Antônio? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar com esse grupo de jornalistas, radialistas. Eu discordo. Eu acho que o Conselho do Internacional foi covarde. E foi covarde no seguinte sentido: jogou no colo do Ministério Público uma responsabilidade que lhe cabe em parte. Ao Ministério Público cabe investigar, enfim, apurar se houve, e eventualmente até oferecer uma denúncia se houve a prática de crime. Isso é uma coisa. Agora, paralelamente, existe a questão ética dentro do clube. Essa o Ministério Público não tem nada a ver, não vai se imiscuir nesse assunto. Esse é um assunto que cabe ao Conselho do Internacional. O que o Conselho fez? Eu não gosto de me meter nos assuntos do Internacional, mas como eu participei ativamente de um caso semelhante, foi a questão dos cheques da ESL no Grêmio, sabe o que acontece? Os conselheiros não querem... É muito corporativo o ambiente dos conselhos. Quando eu digo, e repito, já disse inúmeras vezes, convivi intensamente no Conselho do Grêmio, acompanho um pouco o Conselho Internacional, mas vejo outros órgãos similares. Não há diferença nenhuma com a Câmara dos Deputados, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores.
Por quê? Porque são órgãos de representação popular. E o que impera aquele espírito de corpo? Se usa o clube para pagar favores pessoais. O fulano me fez um favor, eu não vou punir. O fulano me deu um cargo, eu não vou punir. O fulano comprou um quadro da minha filha, pagou 50 mil reais para botar lá na frente da escada, que dá acesso à antiga diretoria do Grêmio, 50 mil reais. Aquele conselheiro não vota contra ele. Não é assim que se faz. O conselheiro está lá para representar o clube, os torcedores, não os seus interesses pessoais, suas amizades ou as suas inimizades. E o presidente Pífero não foi ouvido ainda no Conselho do Inter. Bom, mas ele é conselheiro, ele poderia ter... Imagino, eu não conheço esse... Ele alega que ele não foi convidado para as comissões que foram investigar isso. Mas para só um pouquinho. Se eu estou sendo acusado, eu faço questão de ir lá no conselho e me defender. Foi muito estranho, boa tarde aos colegas também, telespectadores, foi muito estranho ele primeiro na imprensa, que não é o foro, vamos dizer assim, nem administrativo, nem civil, nem nada. Ele vai primeiro à imprensa do que ao próprio conselho, né? Sendo que ele é conselheiro nato, ou seja, todo presidente do Inter ele vira um conselheiro até o fim da vida. Então, como radialista, o que me estranhou foi isso. Ele vai primeiro aos... E não por ser na Gaúcha, podia ser na Grenal, podia ser na Pampa, podia ser na Guaíba, mas ele primeiro deveria prestar esclarecimentos para o clube, ali representado, como o doutor disse, pelos seus conselheiros. Se eu estou sendo acusado, se eu em algum momento tivesse sido acusado no Conselho do Grêmio, eu ia lá fazer a minha defesa. Eu ia fazer questão de comparecer a essa reunião. Mas, obviamente, eu ia fazer questão, é uma questão fundamental. Esse é de estranhar mesmo, porque, primeiro, cumprimentos a todos, ao doutor Marco Antônio, aos demais colegas que estão presentes, e dizer de que sempre cabe contraditório em qualquer que seja a situação, né? O senhor é advogado, eu também exerço a profissão na área do direito esportivo, e em qualquer situação você tem que, sendo acusado, ou você se coloca à disposição para ser ouvido, que é estranho que o ex-presidente do Internacional... Primeiro que eu acho que o próprio conselho teria que convocá-lo, se ele não se colocou à disposição, convocá-lo. O que eu acho, em nenhum momento eu ouvi dizer, até seria uma aberração, que ele foi impedido de se defender. Não, eu acho que não. Não, mas aí sim, estaria violado o contraditório, o direito de ele faltou à reunião do Conselho Deliberativo que analisava as contas. Essa reunião aconteceu no final de abril, início de maio. Depois, em um outro momento, foram constituídas comissões dentro do clube para analisar, primeiro uma análise documental e agora uma análise mais ampla de toda essa questão envolvendo as contas de 2016. Nestas comissões, o presidente Pífero ainda não foi convocado para se manifestar. Mas só um pouquinho, se eu estou sendo acusado, eu quero ir lá para me defender. O que eu não posso é ser impedido de ir lá. Que foi ele que pediu espaço na rádio, ao que consta. Não foi a rádio que convocou ele. O que consta, deu na 0 hora hoje, que ele pediu ao Pedro Ernesto espaço para estar ocupando. Eu acho que antes enviou uma carta também, que foi publicada no jornal, com a opinião dele, e o que ele falou ontem, na minha modesta opinião, não difere muito do que ele escreveu naquela carta. Até, inclusive, um fato que me chamou muito a atenção, uma das coisas que ele referiu é que ele teria pago dívidas referentes à administração anterior, na qual o atual presidente Marcelo Medeiros é o diretor de futebol, responsável pelo futebol. Olha, o que ficou parecendo quem ouviu a fala dele? Que ele, na gestão dele, pagou dívidas da direção anterior. Logo depois vem o atual presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que, aliás, teve uma serenidade muito grande. Eu admiro as pessoas serenas, porque eu não sou sereno. O presidente Marcelo Medeiros e disse o seguinte: olha, a dívida do Uruguai, do Forlan, não, ela não foi paga porque o empresário veio nos dizer que nunca foi recebido pela diretoria anterior, do presidente Pífero, e que o acordo foi feito na atual gestão e vai ser quitado na atual gestão. O Escoco, por exemplo, foi outro que ele alegou que quem ouviu a entrevista ficou imaginando que a direção dele, a diretoria dele, teria pago a dívida. Tem uma ação trabalhista que sequer terminou ainda. Ou seja, foi um jogo de palavras... E agora tem o caso do Anderson, é herança da gestão antiga. A renovação do Paulão, que hoje recebe quase 300 mil reais, a renovação para que ele recebesse tanto, foi realizada na gestão do presidente Pífero. É normal um presidente deixar contas para o outro, né?
Tem duas coisas que eu acho interessantes aí. Primeiro que o ex-presidente internacional fez absolutamente nada contra os veículos de comunicação, ao contrário, mas ele privilegiou um veículo para dar uma informação. Acho que teria que então convocar uma entrevista coletiva com todos os veículos e dar informação a todos os veículos de comunicação que tivessem interesse em divulgar. Evidente, pode ter algum que não tem interesse. E o segundo é essa questão de que não tem nada oficializado junto ao Conselho Fiscal. Ele teria que ir, se não fosse convocado a dar esse tipo de esclarecimento, porque senão fica as coisas sendo, cada um diz uma coisa e não vem a público justamente o problema. Agora, que há problema, tem um amigo meu que diz que onde há fumaça, há fogo, né? Então que alguma coisa tem que ser esclarecida, acho que várias coisas têm que ser esclarecidas. Agora, só compete ao ex-presidente do Inter fazer esse tipo de esclarecimento. Esse fato dele ir apenas escolher uma emissora para participar, isso demonstra uma das grandes características da personalidade dele, né? Ele disse lá num certo momento, para quem escutou, eu não vou ficar aí fazendo um périplo pelas rádios, eu escolhi aqui e vou falar só aqui. Poxa, ele é um homem público. O Internacional tem quantos milhões de torcedores? Sei lá, 5, 6, 10 milhões. Então, se você se prontifica a ser a pessoa pública de um clube do tamanho do Internacional, o mínimo que se espera é que você possa prestar contas ali onde você for solicitado, ou ali onde abrir espaço para você falar do seu clube, da sua gestão, você ir. Então, infelizmente, ele cada vez mais ele demonstra essa característica dessa personalidade dele, e cada vez mais ele vai agregando, cada vez mais ele agrega menos, ou seja, cada vez menos pessoas ficam do lado dele, simpatizam com ele, e ele vai acabar ficando só com os advogados. Mas eu acho, olha, eu até saindo um pouco dessa questão, eu acho que, independente de todas as questões financeiras, o ex-presidente Pífero cometeu um erro monumental quando tentou se aproveitar da tragédia da Chapecoense. Eu estava ouvindo a entrevista dele e mandei um WhatsApp para a emissora dizendo o seguinte: é muita canalice. Tentar se aproveitar daquilo, aquele fato lastimável, triste, horroroso, enfim, todos os significados que se possa dar para resolver uma questão que era pessoal até naquele momento. Olha, essa ali foi minha grande decepção. Eu ouvi a entrevista. Essa não é aquelas que eu ouvi. Eu estava ouvindo a rádio quando ele deu essa entrevista, dizendo que como não tinha Chapecoense, obviamente não existia mais o time. E os jogadores constrangidos, eu lembro bem dessa coisa. Não, e pior ainda, colocar os jogadores na situação de defender isso. Mas ele, pessoalmente, eu ouvi a entrevista, acho que à tarde, dizendo que como não poderia haver mais um enfrentamento, que o campeonato tinha que ser paralisado naquele momento. Não existia clima mais para não, mas o que ele queria? Só que aí o campeonato não seria finalizado e não poderia ter as consequências. Ele disse que não havia clima, né? O Pífero disse que não havia. Exatamente. E o desenrolar dos acontecimentos provou exatamente o contrário. O campeonato terminou, teve um vencedor, teve rebaixados, teve classificados para a Libertadores. Um deles, felizmente, saiu campeão. E a Chapecoense voltou e fez uma coisa fenomenal, que foi a campanha que fez esse ano. Olha, a partir do zero, no começo do ano, para ter um time classificado para a Libertadores no final do ano, é uma façanha. É uma façanha isso. Até quando a CBF ofereceu um bônus, né, de 3 anos livre do rebaixamento, eu achei justo. Achava talvez um pouco demais, acho que 1 ano talvez fosse justo, mas olha só, eles abriram mão disso, alegando que se não houvesse exigência da competição, eles jamais conseguiriam refazer o time. E conseguiram, inclusive, com vaga para a Libertadores desse ano de 2018. No campo, que é mais importante. Com um jogador que não permanece na ponte, que é o Túlio de Melo, fazendo aquele gol contra o meu Curitiba, por isso que eu tenho bem na retina, né, eu sou torcedor do Curitiba. E sabe que eu acho uma coisa muito interessante pro pessoal que é do Rio Grande do Sul da imprensa, que eles torcem para tudo que é time, né? Menos para a dupla Grenal. É que eu sou paranaense, então eu não tenho pra... Mas eu posso dizer que hoje vem o técnico do meu clube aqui no Cadeira Cativa. Benhur Pereira, técnico do Esporte Clube Cruzeiro.
Maurício, ó. O Túlio... Mas não. O Túlio de Mello. É o meu clube. Não. Eu e Hernani Campelo. Agora... O Hernani Campelo trabalha na assessoria do Inter, tá tudo certo, é funcionário do clube. Mas o Hernani é meu primo, tem uma característica muito especial. Até os 15 anos de idade ele não tinha sido campeão gaúcho ainda. Ele torceu primeiro o Grêmio, o Internacional, depois mudou pro Grêmio. Emendou duas sequências de... Não, mas eu dizia do Túlio de Mello que não sei como é que tá o mercado, mas não é totalmente... Eu acho ele mais jogador que o Jael, por exemplo, o Túlio de Mello, esse 9. Então, o próprio Grêmio poderia estar, porque ele não renovou com a Chapecoense. Mas o Jael, né, Dr. Marco Antônio Souza, ele é um jogador que não marcou gols, mas especialmente na reta final, quando ele voltou da lesão, ele teve uma lesão idêntica à lesão do Douglas, conseguiu se recuperar, o Douglas não conseguiu, teve que refazer. Não precisou ser reoperado. Mas ele foi importante na reta final da Libertadores e no Mundial. Ele só não foi importante como ele mudou o panorama dos 3 jogos que ele entrou. É um jogador para ser titular do Grêmio? Não, claro que não. Alguns chegaram a pedir ele como titular contra o Real Madrid. Inclusive eu. E pelo que o Barrios jogou contra o Real Madrid, ele não faria pior. Jael. O Grêmio jogou com 10. Jogou com 10. Em alguns momentos com 9, alguns dizem. Quem? O Luan? Não, o Luan foi fortemente marcado, eu discordo. E bem marcado e por quem? Não é assim, foi marcado pelo Zezinho. Não, ele foi marcado pelo... Cruz, pelo Marcelo... Pelo Marcelo, lateral? Marcelo? Então, pai, só um pouquinho, né? Nós não estamos... Agora, se vocês ouvirem a narração do jogo Grêmio e Real Madrid, os primeiros 45 minutos, vocês não vão ouvir o nome do Barros. Só na hora de citar a escalação, e ainda foi rapidinho. E quando encolheu a barriga. Você sabe que o Jael me lembra muito o Alexandre Xoxó, que é só lembrado pelo pênalti que cavou lá em Medellín, né? Me diz um gol que você lembra do Xoxó. Não lembro. Eu lembro do pênalti, né, que ele cavou em 90. O Jael entrou, vai ficar marcado para a história pela cabeçada que serviu ao gol do... Mas sabe, foi um grande passe que deu pro Cícero, né? Mas sabe que esse pênalti vale a pena lembrar. No primeiro jogo, que foi aqui em Porto Alegre, o Grêmio ganhava por 3-0. Estava liquidado o assunto. Acho que nos minutos finais, já nos descontos, os colombianos fizeram um gol. 3-1. Que naquele momento tinha o saldo qualificado. Se fizessem 2-0 lá, levariam. Fizeram um gol no início do jogo. 1-0. Mais um e eles eram campeões. Mas o Grêmio estava bem. Teve esse pênalti do Alexandre Xoxó, que eu até queria saber essa origem. Por que Xoxó, né? Eu também não. Ele vai vir aqui nos próximos dias, ele está no Rio de Janeiro aproveitando a praia. Mas sabe o que foi interessante? Eu não sei se vocês lembram, ninguém queria bater o pênalti. Um passava a bola pro outro e o Dinho foi lá, meteu a bola embaixo do braço e enfiou o pé na bola bem enfiado. Não, já que a gente mudou pro Grêmio, ganhou espaço no noticiário uma informação que qualquer pessoa que tenha um mínimo conhecimento de legislação sabia que era uma informação infundada. Mas foi divulgado na imprensa com relação ao Arthur, que o Grêmio receberia uma proposta de 30 milhões de euros pelos 60% que detém do jogador. O problema é que 20%, Marcos, são do homem do arroz, do Celso Rico. O Grêmio tem que repassar 20% para o Celso. Mas eu vou dizer o seguinte, eu entendo que a informação veio truncada. Eu acho que houve uma desinformação aí no meio. O que eu entendo que o Barcelona quer fazer é acertar com o Grêmio. Acerta com o Grêmio o homem do arroz e acerta pessoalmente com o Arthur. Não, mas só um pouquino. Vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, ele tem 20%. Nos 50 seriam 10 milhões de euros. 35 milhões. Te dou 20 aqui agora, à vista, cash. Não sei se aceitaria ou não, estou dizendo o seguinte, eu acho que essa questão, o que a proposta queria dizer? Não que eles vão depositar os 30% do Grêmio, porque claro que... Deposita 60% do Grêmio e depois negocia o resto. Não, isso é óbvio que não pode fazer, mas o que eu entendo? Eles pagariam, já que o Grêmio está sendo intransigente, pagariam integralmente, e aí caberia, como é o nome dele? Celso, né? O Celso Rico, o homem do arroz. O Celso... Eu não conheço pessoalmente esse senhor, ele verificar o seguinte, se ele aceita uma proposta menor ou não, se ele aceita
participar do preço do passe lá, não sei, aí é negócio. O grande problema é que nesse caso só o Grêmio pode negociar, porque o Celso Rigo, pessoa física, não pode ter passe de jogador. E a família parece que tem uma porcentagem. A família tem esses 20%. Também não poderia negociar, né? A família se negocia, faz o pagamento de luva. Eles vão negociar em salário. Mas olha, o que o Barcelona está tentando fazer, o próprio Dorico desmentiu já, que aí não pode... Bom, estou na frente de 2 doutores aí que podem ajudar também, advogados. Mas o Grêmio, somente os clubes, de acordo com a nova legislação da FIFA, somente os clubes podem receber. Então, o Grêmio teria que receber os 50 milhões e repassar. Ou então vender, vamos dizer assim, 40 milhões e passa só o do Arroz e o do Grêmio e outros... Mas poderia fazer o seguinte, o Grêmio recebeu os 30, esse senhor, o Celso, dizer que abriu mão da parte dele, que fez outro acerto. Apenas se o Celso Rigo abrir mão, né? Claro, óbvio que o Grêmio não pode fazer isso, de receber a parte dele só. Nessa possibilidade, considerando os números apenas, vamos considerar que o Celso Rigo participe desse bolo de negociação do Grêmio. 30 milhões. Se nós considerarmos que o Barcelona pagaria 80% do passe, porque 20% vai acertar com o Arthur, significariam 22 milhões e meio pro Grêmio e o resto pro Celso Rigo. Considerando uma proposta oficial, se o Barcelona chegar, eu tenho uma proposta aqui, senhor Odorico Roman, senhor Romildo Bolzan Júnior, vocês não precisam pagar os 20% do Arthur, com o Arthur eu me entendo. Mas se ele está ficaria dizendo, 22 milhões e meio. Mas não, se ele está dizendo que é 30 milhões pelos 60%... Mas é que não pode ser pelos 60%. Mas ele vai adicionar, mas ele vai adicionar mais 10 milhões e vai ficar por 40 daí. Claro, vai ter que ir mais 5, mais 10, entendeu? mais o que for. Mas... Eu vou ser sincero com vocês. Mas o Barcelona estava falando em 25 milhões de euros por tudo. Ninguém vai me passar o cachorro que agora eles vão pagar 30 milhões por 60%, que dá os mesmos 50% que o Grêmio estava pedindo. É 30 milhões por tudo. Depende do que está havendo nos bastidores e quem mais está interessado no jogador. Se o próprio PSG vinha forte. Se for 30 milhões por tudo, eu acho que a proposta é baixa, né? Acho que o Grêmio está... Se chegar para o Grêmio hoje, Odorico Roman, presidente Romildo, vocês vão receber 30 milhões, você só tem que se entender com o homem do arroz. O Grêmio fecha. Tem que fechar. Até porque tem o seguinte, foi a mesma pessoa que investiu no Bolanhos, no Bolanhos, precisa dar o retorno para o empresário. Quanto ele perdeu ali? Não, mas o Bolanhos foi parcelado. É que ali no caso do Bolanhos foi um empréstimo do valor e o Grêmio teve que pagar com juros. O Grêmio... O que tu tá falando, é o que dizem. O que tu estás falando sobre se entender, os 30 milhões ficar com o Grêmio. Não, eu pago 30 milhões pelos 60% do Grêmio e pelos 20% do homem do arroz. Com o Arthur eu me entendo. 22 milhões por Nisso eu acredito. 22 milhões e meio por daria quanto hoje? 22 milhões e meio, vamos lá, 22 milhões e meio vezes 394, que é a cotação do euro, dá 88 milhões de reais. O Grêmio prevê 62 no orçamento, já está passando. Menos os 62 milhões que estão no orçamento. É que baixa muito da proposta original, né? Porque a proposta original é 50, mas a proposta original não existe. É uma pedida do Grêmio. Eu vou dizer para vocês o seguinte, se o Arthur, e aí é uma situação absolutamente hipotética, se o Arthur tivesse enfrentado o Real Madrid, que não pôde por conta de lesão, mas se ele entrasse contra o Real Madrid e acabasse com o jogo, no dia seguinte depositava os 50 milhões. Agora, pegar o Arthur, nós estamos falando de um jogador que até maio o Grêmio sequer o utilizava no Campeonato Gaúcho, que foi colocado pelo Filipão em determinado momento e saiu no intervalo porque era considerado insuficiente, porque estava deslocado de posição. Um jogador que cresceu de maio a dezembro enfrentando os sul-americanos. É muito diferente para um clube europeu. Um clube europeu não vai chegar aqui, meu amigo, eu te dou 50 milhões de euros, a gente tem que considerar o Paulinho, que já tinha sido testado na Europa. Mas deram 40 pelo Vinícius Júnior. Mas aí é um jogador com maior potencial. É atacante, vale mais, é mais jovem. Depende. Mas deram os 40, que a tua tese é assim, não vão dar um dinheiro na SEGA. Deram os 40 milhões do Vinícius Júnior. Mais na SEGA.
Mais na SEGA. Mais na SEGA que no caso do Arthur. Mas no caso do Arthur, Mas comparando com a posição, o Barcelona investiu 40 milhões no Paulinho e achavam muito. Quantos anos tem o Paulinho? E foi Paulinho tem 32. E mega criticada a negociação. Ele hoje elogiada. Mas no campo. Mas em tese foi... Vê bem uma coisa. Para os padrões europeus, é um jogador que tem mais... ele tem mais de vida útil. O Arthur tem quantos anos? 21? 22, tem 10 anos de vida. Eu nem sabia até eu já tinha ouvido esse valor do Paulinho, mas não tinha assimilado. Se paga quanto? 40 pelo 40 Paulinho? milhões. Claro que o Arthur vale os 50. Se confirmar todo o potencial que tem. Agora, o problema do Arthur é que ele ainda é uma aposta. Mas é uma aposta. Pois é, mas aí que eu acho. Parar no real. Eu acho que o problema que está acontecendo nessa história toda é que não há, pelo menos que a gente tenha conhecimento, uma proposta de um outro clube. Porque daqui a pouco o Real vem com uma proposta também para o Grêmio e aí as coisas mudam, né? Mas se começar o leilão aí que não tem? Eu acho que o Grêmio, eu vou discordar um pouco da tua tese, Maurício. Eu acho que o Grêmio não vai aceitar 30% e se entenda com o Rigo. 30 milhões e 50 milhões. 30 milhões. Porque o Grêmio tem essa previsão orçamentária ao longo de 2018. Não quer dizer que em janeiro ele precisa dos 60 milhões para tapar. Não, é que ao longo... Mas aí vem a minha tese. Aí que eu acho que a janela de verão pode ser muito mais profícua para o Grêmio, porque o jogador vai voltar a atuar, vai estar... Que nem você bem falou, se ele mete a tricolor contra os merengues e vai bem, mesmo que perca, era 50 mil, ele já estava hoje falando em catalão. Agora, Visca-Barça, acho que é, né? Agora, ele jogando o primeiro semestre, vai ter um pouco de Libertadores, vai ter a Recopa. Aí a janela de... Porque esse dinheiro o Grêmio vai aos bancos buscar. Ele precisa tapar até o fim do ano. Então, ele não tem essa necessidade de vender agora. Compensação, o Grêmio também corre o risco de, sei lá, ter outra lesão. Tomara que não, mas sei lá. Olha o caso do... Quem foi o Internacional? O Damião, não foi? Que deixou de vender quando estava no O próprio Sacha dizem que tinha uma proposta do Leicester. O Jefferson, também. O Inter teve uma proposta da Itália, o presidente Pífero achou que era pouco, não vendeu e agora está indo de graça. O próprio Lua também, né? Claro que foi ele que não quis ir embora. O Lua não quis ir, o Lua é uma situação um pouco diferente, mas... Que, aliás, então vamos mudar a proposta. Não. Fora ser o jogador do Grêmio, eu sou gremista, acho que para a carreira do jogador, e um jogador que eu acho que até ele tem uma característica assim, um pouco introvertido, não sei se é ou se não é, mas parece ser, morar na Rússia. Olha... É difícil se adaptar. O Luan eu acho que substituiria bem ao Coutinho no Liverpool, né? São posições parecidas, ainda que o Coutinho... Bom, mas isso já é o Coutinho que o Barcelona já ofereceu 600 milhões de reais e teve a proposta rejeitada. É que na Inglaterra não existe cláusula, eu vou pagar a cláusula. Na Inglaterra, você chega assim, Maurício, quer me vender o fulano? Quero. Quanto? E aí você faz o preço. Então não é que nem o PSG que chegou na Catalunha e pagou a multa. Então na Inglaterra está sempre na mão do clube, é uma proteção que os clubes fizeram. Então por isso que o Barça é quase um leilão, 600, não, 610, não, 620. Então por isso que na última janela, inclusive, o Liverpool, porque se fosse por grana, o Barcelona tem os 800 milhões do Neymar ainda em mãos, 800 milhões de reais, né? Então... tem que ver se tem mesmo, né? Tem. Agora acabou gastando no Paulinho, gastou mas não sei aonde. Só o dinheiro só a bilheteria do Camp Nou já paga o Paulinho. Aliás, Barcelona que pode, pelo que a imprensa está divulgando, que vamos combinar, é muito mais uma pressão política externa do que de fato pode acontecer. Mas a imprensa espanhola está divulgando, né, Geraldo, que caso a Catalunha obtenha a sua independência, o que não vai acontecer porque os mecanismos internos da Espanha não permitem. Mas caso a Catalunha declare a independência, o Barcelona seria excluído da Liga da Espanha, seria excluído da Liga dos Campeões e o Messi poderia sair de graça. Ficaria livre. Aí a Europa admite a Catalunha como uma nova liga e inclui... Mas aí não, é que no contrato do Messi, tem que estar disputando uma das grandes ligas da Europa. Olha, isso é uma sonora bobagem. Isso é mais uma pressão do que qualquer outra coisa. Com toda a estrutura que ele tem, dificilmente iria acontecer esse tipo de situação. Maurício, já que nós estamos falando essa questão do Grêmio, o Grêmio houve 4 modificações, né? Lateral direito, Edilson, Fernandinho saiu, Barros, quem mais?
Arthur, que a gente está falando, né? Quer dizer, Arthur está fora no início, tá fora em início tese, da temporada, né? E aos poucos o Grêmio começa a se remontar com essa vinda desse zagueiro que pode atuar da lateral direito, não vai dizer que vá atuar, mas que pode se atuar. O Alisson e... Alisson é uma aposta, mas é uma reposição também. Aquele do Boa Esporte. O jogador do Boa vem mais para ser testado, né? Mais uma aposta como foi o Michel. Falta, eu acho que hoje um atacante com presença, esse sim, né? O Jael não vai fazer aquela função, não vai ser, provavelmente vai ser um cara que vai cumprir aquilo que ele vinha cumprindo, mas acho que o Grêmio falta alguém de referência mesmo na frente para enfrentar uma Libertadores aí pela frente, né? Depois do intervalo nós vamos debater essas mudanças no Grêmio, a chegada do Paulo Miranda, que chega logo mais às 3 da tarde em Porto Alegre, e também vamos falar do primeiro time do Inter escalado pelo Odair Helman. Já voltamos. Uma e 32, deixa eu falar das melhores panelas do mercado, as panelas da saúde, as panelas com as quais você pode cozinhar carnes, frango, peixe, sem nenhuma gota de óleo. Claro que eu estou falando da Frigigold. Aí você está vendo o conjunto, são 4 panelas nesse conjunto, você pode adquirir com um preço para lá de especial. O telefone vai aparecer aí na tela daqui a pouco, 4003-4220. Você liga na central da Frigigold, faz a sua reserva, deixa ali o seu telefone registrado. As atendentes da equipe comandada pelo Luiz retornam a ligação e vão explicar para você sobre as muitas vantagens de cozinhar sem utilizar uma gota sequer de óleo. Mas veja mais vantagens do VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220. 4003-4220. Você liga e eu vou fazer o seguinte, Thiago José. Eu falei com o Luiz aqui. Os primeiros 50 telespectadores que ligarem, comprando o conjunto de 4 panelas, vão ganhar um desconto para lá de especial. O desconto Adalberto Aquino, que foi criado aqui no programa. Adalberto Aquino chegou, eu ofereço tanto no conjunto de 4 panelas. Levou. Você em casa pode ter. Se você está duvidando que a gente está falando que não precisa utilizar nada de óleo, você liga no 4003-4220 e o pessoal da Frigigold, a equipe de demonstradores da Frigigold, vai levar o conjunto para sua casa e vai testar. Você vai fazer a carne que você tem na geladeira, mas o frango, tudo na sua casa com a Frigigold sem nenhuma gota de óleo. Nesses 50 descontos aí, o pessoal da bancada também pode entrar nessa cota ou é só telespectador? Tem que ligar logo, 4003-4220, a Frigigold com muitas vantagens para você. Por falar em vantagens, você quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até a aspiração de tapetes estofados, calibragem, verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, você cliente do Posto Boqueirão, está iniciado o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto tem quilômetros de vantagem, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Personal Car, tá pensando em trocar de carro? Não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarca seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes.
venha nos visitar na Euclides da Cunha 606. O telefone está aí na tela, 3573-1900. Personal Car, trabalhando sempre para a realização dos seus sonhos. A gente deixou pendente no início do programa, Dr. Marco Antônio Souza, como é que o senhor viu esse áudio teoricamente vazado no WhatsApp, atribuído ao Edilson, criticando o Grêmio por não fazer uma proposta para que ele permanecesse no clube, criticando o Odorico Roman? O que você depreende disso? Eu acho que se o áudio é original, foi um tanto quanto oportunista, no mínimo. Eu acho que está inserido dentro do contexto que nós vivemos no futebol. Para mim não foi um áudio bombástico. Acho que foi um áudio comum. O que realmente me chamou a atenção foi, mais uma vez, a serenidade agora do vice-presidente Odorico Roman, que, perguntado sobre o assunto, não, eu nem participei dessa negociação. Encerrou o assunto. Pronto, está liquidado esse assunto. Não tem que criar confusão, não tem que criar... O Grêmio está em outra fase, em outro momento. Isso não leva a nada. O jogador disse, não disse. Eu, pessoalmente, até acho que é a voz dele, acho que é ele mesmo. Nem questionei isso. As coisas que ele colocou, todo fato tem duas versões. Quem quiser fica com uma e quem quiser fica com a outra. Eu não... É difícil que eu acredite que o Grêmio não tenha feito uma proposta para ele ficar. Não necessariamente fez agora, pode ter apresentado a proposta antes de renovação. Mas só um pouquinho, eu tenho um jogador. Um outro clube faz lá uma oferta. Se eu não faço nenhuma oferta, é porque eu não quero o jogador, obviamente. Se olha, eu te pago, quanto é? 180? 180. Eu vou te pagar agora 185. Agora eu não posso, vou te pagar 150. Mas tem uma outra proposta. O que às vezes acontece é que a outra proposta é tão maior que o clube fica inibido de fazer uma proposta. Vai ganhar 450. Não adianta eu oferecer 300, porque ele, obviamente, vai preferir os 450. Não é por amor que tu vai abrir mão de 150 mil. Mas fora isso, a questão de amor, acho que nós temos que interpretar de uma outra forma. Todo mundo é profissional, todo mundo tem família para sustentar, tem filho para criar. É uma diferença grande, é um jogador em fim de carreira, tinha mais um ano de contrato com o Grêmio. E lá ele vai ter 3 anos. Vai ter 3 anos, ele está praticamente finalizando a carreira esportiva dele, se tiver cabeça, garantindo uma independência. Então, eu acho que isso é uma bobajada toda. Eu não daria importância, acho que o grande vencedor, o grande destaque desse episódio foi a manifestação do vice-presidente Odorico Roman dizendo que não participou da negociação, enfim, botou uma pedra em cima, encerrou esse assunto e bola para frente. Eu acho que concordo com o senhor, acho que foi muito feliz a manifestação dele em justamente não fazer uma manifestação mais contundente, né? Ele não inflou que poderia ser, ir mais à frente. Agora, ele não criou uma crise onde não tinha. Crise, exato. E agora, se o áudio, se for comprovado, Maurício, que seja do Edilson, ele foi muito infeliz, né? Foi muito infeliz. Eu acho que um profissional ele tem que cuidar a forma como se expressa e principalmente se ele realmente fez referências ao vice-presidente de futebol do Grêmio da forma como está no áudio, né? Porque aí ele fez ofensas e eu acho que isso não cabe a um profissional, qualquer que seja. Você imagina, você não concorda, você não recebe, você trabalha numa determinada empresa, o diretor da empresa não te faz uma proposta de continuidade do trabalho, você grava um áudio e chama o cara de tudo quanto é coisa que você acha que deve fazer. Acho que foi muito infeliz se comprovado que foi o áudio dele, né? Pelo menos as emissoras estão trazendo como se fosse. Bom, e ele não desmentiu até agora. Uma coisa, são coisas diferentes, como diríamos uma coisa, outra coisa, né? O Edilson foi um grande jogador de futebol no Grêmio, eu acho que foi um dos principais jogadores do Grêmio nessa caminhada que o Grêmio teve na Libertadores, mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Quer dizer, ele fez o seu trabalho, cumpriu um trabalho profissional, o Grêmio pagou ele pelos seus serviços profissionais. Se não tiver mais interesse, como uma empresa qualquer, eu não tenho mais interesse em você, Thiago, você comigo, vai me demitir, acabou e eu vou embora para casa, né? Sem contar que ele acaba fechando portas, porque o Cruzeiro vai vir jogar em Porto Alegre. Né? Ele criou um clima com a torcida que não precisava, porque agora a torcida está totalmente contra o Edilson. O torcedor não gostou, foi porque acabou sendo, de certa forma, em algum momento, uma ofensa, uma crítica ao clube, à instituição, e nesse momento a torcida não aceita muito isso. Olha aqui, ó. Danilo Fernandes, Dudu, Klaus, Vitor Cuesta e Wendel.
Edenilson, Rodrigo Dourado, Potker, D'Alessandro e Camilo, Leandro, Damião. Esse foi o time do Inter que treinou hoje e depois do intervalo comercial a gente vai comentar sobre essa primeira formação do técnico Odair Hellmann no comando do Colorado. 1h42 e a gente estava comentando aqui no intervalo comercial o Paulão, que a diretoria assumiu todo um desgaste para que ele retorne ao grupo. O presidente Marcelo Medeiros falou sobre a reintegração dele, disse que ele teve um bom desempenho no Vasco, treinou no terceiro time, junto com o Danilo Silva, que ano passado veio como solução. O que vocês imaginam? O que chamou a atenção nesse primeiro time? Vieram como solução uns quantos, né? Você pega o Danilo Silva, o Carlinhos, o Carlos, né? Carlos, o Gutierrez. Todos eles como solução e a maioria já está indo embora, né? Eu acho que o Internacional... O presidente Medeiros divulgou ontem aqui que o Inter já liberou, dispensou, emprestou 28 jogadores. Faltam 12. Eu vejo o Paulão do Internacional tá até agindo de forma inteligente, acho que integrando ele no grupo principal, mas é um jogador que dificilmente vai permanecer no Internacional. É para vitrine. No momento que acertar uma transferência, ele vai. O problema do Paulão, aliás, é o problema de outros tantos, né, Maurício? O caso do Anderson e o caso do Sacha também, os salários desses jogadores, né? São aviltantes, são altíssimos. O Anderson não foi resolvido o problema dele ainda, né? Não. Nem sei se vai ser resolvido. Nem se apresentou ainda, eu acho, né? O Anderson se representa dia 8, junto com o Seiras. Caso não receba a proposta internacional por esse jogador, vai treinar com o grupo de transição que treina, ou com o Sub-23, o Inter B, o nome que queiram dar, em Alvorada. Qual que é o time do Inter de novo, só para... O time que treinou hoje, não necessariamente é a equipe que vai estrear no Campeonato Gaúcho. Danilo Fernandes, Dudu, Klaus, Cuesta e Wendel, Edenilson, Dourado, Potker, D'Alessandro, Camilo, Leandro, Damião na frente. Do meio para frente é um bom time. Mas não é o mesmo time que foi vice do América aí? A base é a mesma. Entrou o Dudu aí, né? Não, praticamente mudou um pouco, entrou, né? Entrou o Dudu, saiu o Sacha, entrou o Camilo. Mas é o time que estava aí. Mudou um pouco o sistema, porque o Inter jogava um 4-1-4-1, eu acho que era isso, né? E agora vai ser um 4-3. O Edenilson jogava um pouco mais à frente. Exato, mas não... Até não sei se não vai ser um 4-4-2 isso aí, com o Sacha, o D'Alessandro jogando alinhado com o Camilo e o Potker mais perto da área, porque a grande reclamação do torcedor colorado foi que na Ponte Preta ele jogava mais próximo do gol, foi goleador do Paulistão e ano passado ele estava mais remarcando o lateral oposto. Agora o Marco Antônio traz uma questão importante que eu acho que quando ele pergunta se não foi o time que foi visto o América, e aí eu acho que é muito mais ampla essa colocação que ele faz, será que é esse time que o Internacional vai enfrentar o Campeonato Brasileiro? Com esse grupo que está aí? Eu acredito que não. Mas e tem dinheiro para contratar mais? Diz que sem vender não tem dinheiro, se não vender vai vender quem? Potker, Dourado ou... Me foge o nome do terceiro. Já desmantela o time. Os melhores é para vender, tem que ser os melhores. Não vai vender jogador meia boca. Não, acho que do meio para frente... E mesmo assim, eu não vejo. Então, chega o tem alguma proposta pelo... Acho que o Dourado, que seria o jogador mais... Oficialmente. Nenhuma proposta por nenhum atleta. Olha aqui. Mas do meio para frente não me parece um time tão assim. Eu acho que do meio para frente... Porque o Dourado... Isso analisando o futebol brasileiro hoje. Você pega o campeão brasileiro, o Corinthians, encaixou e tal, mas agora foi embora um monte de gente. Vai ser difícil da liga de novo. Então, do meio pra frente, não me parece que o Inter é um time assim. O problema agora é que rodar o banco. O problema é a estabilidade lá atrás. Mas foi o mesmo ataque que teve imensas dificuldades na Série B. Mas aí tem ambiental, aí tem treinador, aí tem... Ixi, isso... O futebol hoje não é só, muito, né? É o anímico, né? Sem dúvida nenhuma. Mas vê bem uma coisa, o risco é grande. Não, sem dúvida nenhuma, não é a osso. Agora, também não tem muita alternativa, né? Falar em alternativa, Paulo Miranda, você colocaria ele como alternativa na lateral para substituir o Edilson ou alternativa aos dois zagueiros do Grêmio? Ambos. Acho que ele pode, uma eventualidade, jogar de lateral, se houver algum problema com um dos zagueiros titulares. Mas não como a solução titular para lateral, escalaria ele já como... Acho que é uma questão de fazer Ele foi teste. Muito elogiado pelo Muricy, né? É uma questão de testar. Acho que o Campeonato Gaúcho, essas
partidas iniciais, que eu nem sei se ele jogará, na verdade, né? Acho que serviriam para isso. Quem vai ser o goleiro? Vai ser o Paulo Vitor, desse time que começa o time que começa agora o trabalho com a transição, né? É o Bruno Grassi. O Paulo Vitor se reapresenta com a equipe principal no dia 17, 18. Uma bela contratação. O Paulo Vitor. Ele tem 2 goleiros. Um pitaco sobre o Paulo Miranda, na verdade, para mim, quem vai dizer se ele vai jogar ou não é o Ramiro, né? Porque o desempenho do Ramiro com um zagueiro improvisado de lateral é que vai dizer. Porque com o Edilson havia ali uma triangulação, Edilson, Ramiro e o Luan, quando, né, o Luan fazendo a função do 10. Para mim vai depender muito do desempenho do Ramiro. Se ele vai conseguir render a mesma coisa com um zagueiro improvisado. Porque não teria a vantagem do apoio, né? O pessoal tá mandando aqui um abraço. O Thiago ele só se atrapalhou no nome, mas é Lígia Madalena, né? Isso, a mamãe. Tá em Curitiba assistindo o programa. Beijo pra mamãe aí. Grande abraço. Obrigado, Thiago. Obrigado, Geraldo Andrade. Marco Antônio Souza. Obrigado pela presença. Obrigado a você pela audiência. Às 19 horas tem o Cadeira Cativa e segunda-feira tem mais preliminar. Boa tarde.